Meus irmãos, nós vamos dar continuidade à exposição do texto de Atos. Então, quero convidá-lo a abrir suas Bíblias comigo. No capítulo 5, faremos a leitura do versículo 33 até o verso de número 42, o texto para a nossa meditação. Atos, capítulo 5, versículo 33 até o verso de número 42. Para as nossas crianças que vão fazer as anotações, o tema do sermão nesta noite é regozijando-se no sofrimento. E eu vou dar uma sugestão de desenho aqui. É um texto difícil, às vezes eu fico assim, o que eu posso sugerir para as crianças desenharem aqui, né? Mas eu vou sugerir para que vocês desenhem um chicote, tá bom? Um chicote. O pai e a mãe falaram, pô, pastor, pesado esse desenho. Não tem problema, não, a gente conversa depois. Mas o desenho que eu vou sugerir aqui é um chicote, tá bom? E o tema do sermão, regozijando-se no sofrimento. Atos capítulo 5, versículo 33 até o verso de número 42. Façamos a leitura, meus irmãos. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Eu vou ler e os irmãos podem acompanhar comigo. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram a cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá, mas se de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Até aí, vamos orar. Ó Deus bendito, mais uma vez, nós nos colocamos na sua presença, ó Deus, e te louvamos, ó Pai bendito, pelo privilégio de estarmos juntos aqui nesta noite para meditar na sua santa palavra. A nossa oração, ó Deus, é para que o Senhor, de forma graciosa, bondosa e misericordiosa, nos abençoe por meio da exposição das Escrituras nessa noite. Que o Teu Espírito Santo possa trazer clareza à nossa mente e ao nosso coração, e assim, ao compreendermos a palavra do Senhor, sejamos edificados por ela, de tal forma que, nessa noite, nós não venhamos, ao ouvir a exposição da Sua palavra, nos sujeitarmos a um mero exercício intelectual, mas que o Senhor possa atingir as nossas afeições, ó Pai. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, essa passagem, como nós temos visto, ela decorre de uma série de eventos e, mais especificamente falando, a prisão dos apóstolos por estarem pregando em o nome de Jesus. Os apóstolos anteriormente, mais especificamente Pedro e João, haviam sido presos por estarem pregando no nome de Cristo,
E o Sinédrio, uma vez que não tinham encontrado nenhum motivo ou razão suficiente para mantê-los presos, e até mesmo porque temiam a multidão, liberaram os apóstolos Pedro e João, dando a eles uma ordem, no entanto, de que não continuassem a falar no nome de Jesus. No entanto, os discípulos, mesmo depois de terem ouvido essa admoestação, se reuniram com a igreja e oraram ao Senhor para que Deus os capacitasse a pregar corajosamente. Nós vimos que o próprio Senhor Jesus já havia instruído os discípulos, antes mesmo do cumprimento da promessa do Espírito, de que permanecessem em Jerusalém, porque sobre eles viria o Espírito Santo e o Espírito os concederia poder para serem suas testemunhas. E essa promessa se cumpre, o Espírito é derramado sobre eles e corajosamente eles passam a testemunhar e falar a respeito de Jesus, ao ponto de que fossem presos num determinado momento. No final, não no final, mas já quase no final do capítulo de número 4, é quando então eles oram mais uma vez, depois de terem sido soltos, clamando ao Senhor para que lhes desse coragem para continuar pregando o Evangelho. E é isso que eles fazem, meus irmãos. O texto, a partir do versículo de número 32 em diante, vai narrando aqui a continuidade do ministério de pregação, os sinais que acompanhavam a pregação dos apóstolos. E no versículo 17 até o versículo de número 32, o que o texto nos mostra é que, por estarem indignados contra os apóstolos, por estarem falando no nome de Jesus, os apóstolos são presos. Na primeira ocasião em que isso acontece, como eu mencionei, apenas Pedro e João são presos, e agora todos os apóstolos são presos. Há uma curiosidade aqui, meus irmãos, é que na primeira ocasião, Pedro e João passaram a noite na prisão e foram interrogados pelo Sinédrio no dia seguinte. Nessa ocasião, o Senhor, de forma milagrosa, os livra da prisão por meio da ação de um anjo e os ordena que voltassem ao templo e continuassem a pregar no nome de Jesus. No outro dia, quando então eles foram procurados para depor diante do Sinédrio, ninguém é encontrado. Mesmo os guardas estando ali às portas da prisão, as portas estavam fechadas, mas não tinha ninguém lá. Esses homens então são encontrados no templo, ensinando a palavra do Senhor, e são levados sem violência, como o texto bíblico vai dizer, porque o Sinédrio temia a multidão, a presença dos oficiais para que pudessem depor, né, diante daquelas autoridades. E então, nós vimos que aqueles homens, os membros do Sinédrio, os mais importantes membros do Sinédrio, os sacerdotes, os escribas, os anciãos, eles passam a interrogar os discípulos e eles fazem ali algumas acusações. A primeira acusação, como nós vimos na última semana, é de que eles continuaram a falar no nome de Jesus e eles haviam sido proibidos de falar isso. A outra acusação é que eles haviam enchido Jerusalém dessa doutrina, e algo que nós dissemos na semana passada foi que, no final das contas, esse era o tipo de acusação que para os apóstolos poderia ter sido como música aos seus ouvidos. Ou seja, eles estavam fazendo aquilo que o Senhor Jesus havia ordenado que eles fizessem, pregar e dar testemunho a respeito da sua ressurreição. Mas não apenas isso, o Sinédrio aqui agora acusa os discípulos de estarem os responsabilizando pela morte do Senhor Jesus. O que era, no mínimo, incoerente, porque no final das contas, eles eram de fato responsáveis pela morte do Senhor Jesus. Eles haviam incitado a multidão, como nós vimos, a pedir que Pilatos soltasse Barrabás,
e crucificasse o Senhor Jesus naquela ocasião. Inclusive, aquilo que a multidão de judeus vai afirmar e vai gritar ali em alto e bom tom é que sobre eles caísse o sangue de Cristo e sobre os seus filhos, porque Pilatos havia dito não ter encontrado nele culpa alguma, falta nenhuma, e por isso lavava as suas mãos. Mas os discípulos, cheios do Espírito e sem qualquer intimidação, eles continuam a testemunhar acerca do Evangelho do Senhor Jesus, responsabilizando o Sinédrio pela crucificação de Cristo, assim como eles haviam feito no capítulo de número 2, com a pregação de Pedro, que havia responsabilizado a multidão pela morte do Senhor Jesus, dizendo que eles haviam matado o Senhor Jesus. Naquela ocasião, no entanto, o resultado da pregação de Pedro é que uma multidão se converte. E aqui, mais uma vez, os apóstolos estão pregando o Evangelho. Lembre-se, meus irmãos, que quando eles fazem essas afirmações, que são duras, chamando a atenção da multidão para o fato de que eles haviam sido responsáveis pela morte do Senhor Jesus, o propósito desses homens é guiar os seus ouvintes ao arrependimento. Esse era o propósito quando eles pregaram às multidões, e esse é o propósito quando eles pregam aqui aos membros do Sinédrio. Olhe, por exemplo, o que diz o versículo de número 31, verso 30 e 31. Apenas o verso 31. O texto diz assim: Deus, porém, com a sua destra, o exaltou, se referindo a Cristo, aquele que havia sido ressuscitado pelo próprio Deus. O texto diz: Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Então, os apóstolos não estavam aqui apenas acusando, a finalidade não era acusar por acusar, mas era despertar nesses homens o arrependimento e guiá-los à fé no Senhor Jesus, mostrando a eles que era tempo de arrependimento. E aí nós concluímos a exposição na semana passada no versículo de número 32. E curiosamente, meus irmãos, como mencionei, na primeira vez em que Pedro prega a uma grande multidão, afirmando: vocês o mataram, a reação daquelas pessoas foi positiva, porque eles se dirigiram aos discípulos e eles perguntaram: que faremos? Que faremos? Então, são chamados ao arrependimento e à fé em Cristo e a que se batizassem em nome do Senhor Jesus. E o texto vai dizer que naquela ocasião aqueles homens professam sua fé, são batizados e inseridos ao corpo de Cristo, à igreja. Talvez, meus irmãos, aqui os apóstolos agora tivessem essa expectativa, né? Talvez, porque afinal de contas, quando nós pregamos o Evangelho, o desejo do nosso coração é que aqueles para quem nós pregamos se arrependam dos seus pecados, reconheçam que são pecadores miseráveis e professem sua fé em Cristo Jesus. Mas no versículo de número 33, o que a passagem vai nos mostrar é que o Evangelho, ele não só desperta a consciência dos homens, mostrando a eles que são pecadores e que precisam de Cristo, mas a pregação do Evangelho, ela também produz hostilidade. E é isso que o texto nos mostra, quando a passagem vai mostrar aqui a fúria do Sinédrio, né? E o texto vai dizer assim: eles, porém, ouvindo-se, enfureceram e queriam matá-los. Eles se enfureceram e queriam matá-los. É interessante porque nós temos visto aqui no texto de Atos como que as palavras elas têm significado muito abrangente. Na primeira vez em que o texto nos mostra Pedro chamando a atenção da multidão, afirmando que eles haviam matado o Senhor Jesus, o texto bíblico vai usar uma palavra que dá a ideia de que eles foram apunhalados no coração.
e a palavra produziu uma tristeza profunda no coração daqueles homens, né? A ideia de apunhalar é justamente chamar a atenção para o fato de que a consciência do pecado daqueles homens havia produzido uma dor profunda em seus corações, mas essa dor os levou à fé em Cristo Jesus. Então a palavra ali chama atenção para a dor como resultado da pregação da palavra e a conscientização do seu pecado. Mas nós vimos aqui, meus irmãos, agora que a palavra que é utilizada aqui no texto, ela dá a ideia de indivíduos que foram não entristecidos positivamente pela palavra, mas que se consumiram de ódio. Eles se consumiram de ódio. E é interessante, porque mais uma vez nós vemos um transbordar. Nos versos 12 a 16, nós vemos que o reino transborda, a palavra é pregada, as pessoas ouvem o evangelho, e pessoas de cidades vizinhas de Jerusalém iam para lá e ouviam a pregação, o reino transbordava. Mas nos versos 17 do capítulo de número 5, o texto vai dizer que o que transborda agora não é o reino, mas a inveja daqueles homens por causa do ministério dos apóstolos. Mas, de novo, meus irmãos, há algo que transborda aqui. Há algo que transborda aqui. E o que transborda aqui é o ódio desses homens e o desejo de matarem aqueles que estavam pregando no nome de Jesus. Se os irmãos se lembram de algo que nós afirmamos aqui no último domingo, fazendo a exposição desse texto, é que a inveja, ela leva a isso mesmo. Homens que invejam, eles matam. Homens que invejam, matam. É isso que Caim fez com seu irmão Abel, é isso que os fariseus fizeram com Jesus, e é isso que os saduceus querem agora fazer com os discípulos. Eles estão consumidos de ódio e eles querem matá-los agora. Por quê? Porque mais uma vez eles vão reafirmar: vocês mataram o Senhor Jesus. Vocês são os responsáveis pela morte dele. Se enfurecem, porque os discípulos pregavam ressurreição, e eles, enquanto saduceus, lembre-se, a maioria dos membros do Sinédrio eram saduceus, e como saduceus, negavam doutrinas fundamentais, como a ressurreição de mortos, ou mesmo a existência de seres angelicais. Tudo aquilo que os discípulos estavam anunciando era contrário àquilo que os saduceus ensinavam e anunciavam. O resultado, portanto, não é positivo no sentido de que eles se arrependem dos seus pecados, mas é negativo no sentido de que eles se enfurecem e agora eles querem matar os discípulos. A palavra que aparece aqui, meus irmãos, para dizer que eles se enfureceram contra os discípulos, é a mesma palavra que vai aparecer lá no capítulo 7, versículo 54, quando fala a respeito dos homens que se enfureceram contra Estevão por causa do seu testemunho. O que acontece lá no texto do capítulo de número 7 é um desfecho muito pior do que o narrado nessa passagem, porque Estevão é morto e martirizado. Mas, diante desse desejo do Sinédrio de matar os apóstolos, a passagem vai nos mostrar que um homem chamado Gamaliel, ele se levanta e ele vai agora aqui aconselhar aquele concílio, né? Ele vai aconselhar os membros do Sinédrio. Eles pedem aqui, eles fazem como que uma sessão privativa, eles pedem para que os apóstolos se retirem por um determinado tempo, e Gamaliel passa a falar. Gamaliel era um fariseu, então eu disse que os saduceus, eles compunham a maior parte, né? A maior parte do Sinédrio era composta por saduceus, mas haviam fariseus ali, sobretudo representados nos escribas. E os fariseus, diferente dos saduceus, eles criam em ressurreição dos mortos, eles criam na inspiração do Antigo Testamento
como um todo que os saduceus negavam. Os fariseus, eles acreditavam na existência de seres angelicais e eram diferentes dos saduceus, embora reconhecidamente legalistas, né? E um exemplo negativo de legalismo nas páginas dos evangelhos, mas eles eram mais respeitados na sociedade. Gamaliel não era um fariseu qualquer, mas ele era um homem importante, provavelmente discípulo e neto de um rabino importante que era Hilel, e era também professor do apóstolo Paulo. Então, Gamaliel era um fariseu importante e extremamente respeitado, mesmo no contexto do Sinédrio. E Gamaliel vai chamar a atenção desses homens para dois fatores, né? O primeiro deles, olha, se isso aqui for obra de homem, então a gente não tem que se preocupar com esse movimento, porque ele vai morrer. E aí ele vai citar aqui dois exemplos de movimentos que morreram com a morte dos seus líderes, com a morte daqueles que eram líderes do movimento. A expectativa de Gamaliel, então, é que uma vez que o Senhor Jesus tenha morrido, o cristianismo e o movimento encabeçado ali por Cristo, com o passar do tempo, fosse morrer também. Havia uma expectativa por parte de Gamaliel nesse sentido. Mas Gamaliel vai chamar a atenção para outra coisa, meus irmãos, que era o fato de que, no entanto, se aquele movimento iniciado por Cristo e agora que tem continuidade por meio dos apóstolos, fosse de Deus, eles deveriam tomar cuidado para que não fossem achados lutando contra Deus. Nós não sabemos, meus irmãos, não há como saber se Gamaliel havia se convertido, se havia uma dúvida genuína em seu coração. Matthew Henry, comentando o texto, vai dizer: Gamaliel era um homem cego instruindo os cegos. Era um homem que, pela graça do Senhor, estava sendo usado como instrumento nas mãos de Deus para frear o mal e a agressividade por parte do Sinédrio contra os discípulos. Mas, muito provavelmente, era um cego guiando os cegos. Não há como saber se Gamaliel se converteu. A tradição cristã afirma que, posteriormente, Gamaliel se converte e inverte os papéis, se tornando um discípulo do apóstolo Paulo. Mas os comentaristas dizem que, se isso fosse de fato verdadeiro, muito provavelmente a gente teria alguma informação a esse respeito, seja no livro de Atos ou mesmo nas cartas do apóstolo Paulo. Agora, seja ele alguém que estava em dúvidas a respeito da fé, ou um homem que, como Nicodemos, lá no Evangelho de João, no capítulo de número 3, crê de alguma forma, mas tem receios no coração, nós não temos como saber. O fato é que, de alguma forma, Gamaliel, aqui no versículo de número 39, ele está certo. Ele está certo. E é curioso, meus irmãos, porque quando o Senhor Jesus aparece para o apóstolo Paulo, Paulo havia sido um intenso perseguidor da igreja, testemunha do martírio de Estevão. E quando o Senhor Jesus o encontra na estrada a caminho de Damasco, aquilo que o apóstolo Paulo vai ouvir da parte do Senhor Jesus é: Saulo, Saulo, por que me persegues? Gamaliel diz algo aqui que é verdadeiro, meus irmãos. A perseguição contra os crentes, a perseguição contra a igreja, é na verdade uma perseguição contra Cristo. A hostilidade contra os crentes, a hostilidade contra a fé, a hostilidade contra o evangelho, é hostilidade contra o Senhor Jesus. É hostilidade contra o Senhor Jesus. Por isso, quando o Senhor Jesus encontra com Saulo na estrada caminho de Damasco, suas palavras são: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas no versículo de número 40, o que a passagem vai nos mostrar, meus irmãos, é que esses homens, eles dão ouvidos, né, à orientação de Gamaliel. Mas, curiosamente,
eles vão reiterar a ordem que eles haviam dado anteriormente. Não continuem a falar nesse nome, não continuem a falar no nome de Jesus. E aí algo que dissemos semana passada e que cabe aqui mais uma vez, é aquilo que o texto deixa claro para nós, meus irmãos. Aqueles indivíduos, eles poderiam tolerar, né, o politeísmo pagão romano. O que eles não poderiam, meus irmãos, era tolerar o monoteísmo cristão. Eles poderiam tolerar a adoração a falsos deuses. O que eles não poderiam, meus irmãos, era tolerar a adoração ao Senhor Jesus. Assim como era no primeiro século, continua sendo hoje. O mundo tolera a pluralidade de ideias. O mundo tolera o politeísmo, desde que você defenda suas ideias como sendo suas ideias, como sendo conceitos ou mesmo uma religião de foro íntimo, privada. O que o mundo não tolera, meus irmãos, é que você afirme há uma verdade apenas, e essa verdade é Cristo. Todo aquele que se dispuser a viver piedosamente vai sofrer pela causa de Cristo, porque o mundo não pode tolerar o monoteísmo cristão. Ele pode tolerar tudo, ele pode tolerar o politeísmo pagão. O que ele não tolera é a afirmação: Cristo é Senhor. E aí algo interessante aqui, meus irmãos, é o fato de que, a despeito de terem ouvido a orientação e o conselho aqui de Gamaliel, o Sinédrio não deixa os discípulos irem embora ilesos, como da outra vez, apenas recomendando que não falassem no nome de Jesus. O que o texto nos mostra é que, diferente disso, eles são açoitados. E o mínimo de açoites que era aplicado naquele contexto era 40 açoites. Parte deles no peito, parte deles nas costas. Nesses chicotes que eram utilizados como instrumento de tortura, muitas vezes ficavam amarrados às suas pontas pequenos pedaços de osso ou mesmo pedaços de ferro. Muitos daqueles que eram açoitados chegavam até mesmo à morte. Alguns que, sendo açoitados, tinham seus órgãos expostos, e aqueles que sobreviviam eram marcados como malfeitores. Os discípulos foram açoitados dessa forma, meus irmãos. Então não foi igual muitas vezes a gente faz com os filhos, né? Aquela cintadinha assim que não faz nem cosquinha, né? Faz nem cosquinha. Eles foram açoitados, eles foram hostilizados, eles foram flagelados. Agora, a pergunta que nós nos fazemos, meus irmãos, é: se fosse com você, como você reagiria? Como você reagiria? Como nós reagimos, meus irmãos, à oposição pela pregação do Evangelho? Como nós reagimos, meus irmãos, ao sofrimento enquanto crentes em Cristo Jesus? Como nós reagimos àquelas circunstâncias e momentos na vida onde, principalmente por causa do Evangelho, nós sofremos? Talvez a reação de muitos de nós, se fôssemos submetidos a uma tortura como essa que os apóstolos foram submetidos, nós nos desanimaríamos, nos sentiríamos humilhados e desencorajados. Mas, curiosamente, meus irmãos, aquilo que a passagem vai nos mostrar é que o fato de terem sido açoitados pelo nome de Cristo foi para os apóstolos motivo de honra. E aí então o versículo vai dizer assim no verso 41: e eles se retiraram do sinédrio
regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. O Senhor Jesus já havia falado a respeito disso. Abra a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7. Capítulo 5, perdão. Mateus, capítulo de número 5. Versículo de número 10 em diante, o texto diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Há um outro texto que eu gostaria de ler com os irmãos, texto de 1 Pedro, primeira carta de Pedro. Abra sua Bíblia lá no capítulo de número 4. 1 Pedro, capítulo de número 4, a partir do versículo 12 em diante, o texto diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Olha como esses textos, meus irmãos, são extraordinários e maravilhosos, nos chamando a atenção para uma verdade magnífica. A verdade de que sofrer e padecer pela causa de Cristo e pelo Evangelho é para nós um privilégio. Mas antes de encerrarmos, eu gostaria então de compartilhar com os irmãos mais algumas aplicações aqui do texto que nós acabamos de meditar. E a primeira consideração que eu quero fazer aqui, meus irmãos, à luz do texto, do capítulo 5, verso 33 em diante, é que nós, enquanto crentes em Cristo, comprometidos com uma vida de piedade e com a pregação do Evangelho, nós não devemos estranhar quando surgir hostilidade por causa da pregação. Olha o que diz o texto de Pedro: eles não deveriam estranhar o fogo que surgia para prová-los. E a expressão que Pedro usa lá na primeira carta é impactante: o fogo ardente destinado a provar-vos. Nós não devemos estranhar, irmãos, quando somos hostilizados pela causa de Cristo, pela pregação do Evangelho. Isso porque, como dissemos aqui, a pregação, ela produz pelo menos dois resultados. O primeiro deles, que já mencionamos aqui, é o arrependimento. O Evangelho, quando pregado com fidelidade, ele, como nós mencionamos, é como uma faca que penetra o coração do pecador e que lhe causa uma dor profunda pela consciência do pecado e o leva a Cristo. Nós devemos pregar o Evangelho, porque apenas a pregação do Evangelho pode conduzir o homem ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, fazendo com que homens que antes eram hostis à causa de Cristo sejam agora congregados no Senhor e inseridos na igreja, dia a dia, aqueles que são salvos, como diz o texto da palavra. Mas, meus irmãos, a pregação não leva apenas homens à fé e ao arrependimento. A pregação, ela gera também hostilidade. Se o mundo odiou o nosso Senhor, o mundo vai nos odiar também. Se o mundo perseguiu e matou o nosso Senhor Jesus, eles vão nos perseguir também. E não se engane, meus irmãos, pelo mundo afora, hoje existem muitos irmãos nossos morrendo pela causa de Cristo.
Mas a segunda consideração que eu quero compartilhar com os irmãos, meus irmãos, é que nós devemos pregar certos de que o resultado da pregação, quem vai produzir é o Espírito Santo. E isso é impactante aqui, meus irmãos, porque quando nós olhamos para o primeiro sermão de Pedro, que leva aqueles homens ao arrependimento, e para o sermão que os apóstolos pregam aqui diante do Sinédrio, chamando esses homens ao arrependimento, e que gera hostilidade, qual é a diferença? Qual é a diferença? Será que Pedro usou uma tática lá no primeiro sermão e aqui ele usou outra? Será que no capítulo 2, quando Pedro prega o evangelho, ele foi mais brando, mais amoroso, mais sentimental, e aqui ele foi mais duro porque tinha sido preso por aqueles homens que estavam interrogando? Não, meus irmãos, a pregação foi a mesma. A pregação foi a mesma. Este Senhor e Cristo que Deus ressuscitou dentre os mortos, vocês o mataram. Uns se arrependeram, creram, foram salvos. E os outros se encheram de ódio no coração. Qual é a diferença, meus irmãos? Qual é a diferença da pregação? Nenhuma. A diferença foi, em um caso o Senhor aplicou a palavra salvadoramente. Em outro caso, o Senhor aplicou a palavra como cheiro de morte para a morte. Não é isso que a palavra do Senhor nos diz? Que como crentes em Cristo, comprometidos com a palavra, está lá no texto de Coríntios, somos para com os homens como bom perfume. Cheiro de vida para a vida, mas cheiro de morte para a morte. A diferença aqui é a ação soberana de Deus, aplicando a palavra no coração do homem pecador, conforme lhe apraz. Conforme lhe apraz. E isso deve trazer para nós, meus irmãos, a tranquilidade de saber que o Senhor vai salvar, por meio da pregação, quem Ele quiser salvar. O que nós devemos fazer é orar para que o Senhor salve aqueles que Ele quiser salvar e para que Ele nos guarde o nosso coração e nos faça perseverantes na pregação do Evangelho, mesmo diante da hostilidade. Mas a segunda consideração que eu quero fazer, a terceira consideração que eu quero fazer aqui, meus irmãos, é que Deus, Ele é bondoso e misericordioso demais para conosco, porque mesmo diante da hostilidade, por meio da providência, Ele pode até mesmo usar ímpios para atenuar a fúria daqueles que se levantam contra Cristo e contra os crentes. E é isso que o texto fez aqui. Deus, na sua soberania e providência, se valendo de Gamaliel, um dos principais fariseus e membro do Sinédrio, para conter a fúria daqueles homens contra os discípulos. Nem sempre o Senhor vai fazer isso, meus irmãos. Nem sempre o Senhor vai frear o mal contra os crentes. Nem sempre o Senhor vai atenuar a ira contra os crentes daqueles que se levantam contra Cristo. Isso a gente vê no capítulo de número 7, no martírio de Estevão. Estevão prega a mesma mensagem. Aqui o Senhor usa um homem para atenuar a hostilidade do Sinédrio contra os apóstolos. Eles são flagelados, mas não são mortos. No texto do capítulo de número 7, não foi da vontade do Senhor se valer do mesmo instrumento para frear a hostilidade e o ódio daqueles que se levantavam contra Cristo. Mas como nós temos dito aqui, meus irmãos, como nós temos dito aqui, o sangue dos mártires é a semente do Evangelho. E a morte dos crentes não foi capaz, a morte, o martírio e o flagelo dos crentes ao longo da história, não foi capaz de conter o avanço da igreja. Não foi capaz. Mas por fim, meus irmãos, a última aplicação que eu quero fazer aqui é em tom de encorajamento
Porque é evidente que quando nós passamos por momentos difíceis, nós sofremos. E nós vamos sofrer. Nós vamos nos entristecer. Nós vamos nos entristecer quando um ente querido adoecer. Nós vamos nos entristecer quando a família estiver passando por crise. Nós vamos nos entristecer quando as coisas no trabalho não forem bem. Nós vamos nos entristecer quando as coisas na igreja não vão bem. Nós vamos nos entristecer quando o mundo se levanta contra nós pela causa de Cristo e por causa da pregação do Evangelho. Mas, meus irmãos, pela graça e pela misericórdia do Senhor, nós precisamos aprender a ver o sofrimento pela causa de Cristo, não como motivo para abatimento, mas como motivo para júbilo e alegria no nosso coração. Quando sofremos pela causa de Cristo nessa vida, meus irmãos, estamos certos de que o Senhor Jesus está compartilhando conosco da sua glória. O Sproul, comentando essa passagem, e eu encerro com essa citação. O Sproul, comentando o texto de Atos, ele diz assim: não há maior glória que um homem possa receber nessa terra do que participar da humilhação de Cristo. Essa é a única parte de sua glória que Cristo compartilha conosco nesse mundo. No céu, o restante de sua glória será derramado sobre nós. Mas agora, nos gloriamos na cruz. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.